Olá, pessoal! Eu sou a professora Kedma Santos e estou aqui mais uma vez para mais uma aula de matemática. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre geometria. Na última aula a professora mencionou algumas táticas, né, de tabuada, as questões de multiplicação das operações matemáticas, né? Hoje, realmente, a gente não vai entrar nessa questão das operações, mas eu já adianto que estas aulas estão próximas de acontecerem novamente. Então, professora Abigail, se prepare, porque quando começarem as questões de multiplicação e divisão, eu vou requisitar a sua presença, a sua ajuda para responder aos desafios, tá? Mas hoje a gente vai conversar um pouco sobre geometria, especificamente trabalhando com as pirâmides. Professora, pelo amor de Deus, estava tão boazinha a sua aula ontem, a senhora mostrando as figurinhas planas, as bolachas, os chocolates. Tenha calma, que a aula hoje sobre pirâmides será tranquilinha também. Para me ajudar, claro, a professora Abigail está na interação, né? E aí, professora? Estou aqui já tendo um bom dia da Yasmin para você. Olha, Yasmin participou da aula de língua portuguesa. Eu estava lendo aquelas, a gente estava gostando da aula de português. Valeu, Yasmin. E já está aqui dando bom dia, professora Kedma, um rostinho cheio de coraçãozinho. Está animada para a aula, né? Muito bom estar aqui, professora. Então, para me ajudar, né, para auxiliar a gente e abrilhantar a aula, né, Brielle está aqui para fazer a interpretação de Libras, para garantir a inclusão, a acessibilidade de mais pessoas, né? Eu amo quando você participa da aula e a interpretação ajuda ainda mais pessoas a participarem, certo? Então, eu já agradeço de antemão a Brielle pelo trabalho, né? Pelo belíssimo trabalho, assim como os demais intérpretes, tá? Ah, você não consegue mandar mensagem para mim ainda? Por que você ainda não enviou? Ah, não baixou o aplicativo do Educa Recife. Está esperando o quê? Acesse o QR Code que vai aparecer na sua telinha. Já começa a interagir comigo, manda teu comentário, tua dúvida. Caio ontem, inclusive, mandou uma pergunta interessantíssima, né? Ele perguntou, professora, o que é a geometria, né? É muito fácil só falar, vamos conversar sobre geometria. Mas do que fala essa área da matemática, né? Para você ver que a participação de vocês engrandece, enriquece ainda mais o nosso conteúdo. Essa aula também está sendo transmitida pelo canal 22.3 na TV Nova Nordeste. Se você não conseguiu baixar o aplicativo, se não conseguiu mandar a sua mensagem, não tem problema. Você também consegue assistir essa aula ao vivo pelo canal 22.3. Ah, professora, mas nem eu consegui o aplicativo, nem eu consegui assistir a sua aula ao vivo. Como é que eu faço? Vai lá no canal do YouTube, canal Educa Recife. Essa aula vai ser disponibilizada lá para você acessar quantas vezes vocês quiserem. Lá vocês também podem fazer comentário, responder os desafios que eu sempre coloco aqui, né? E aí, professora, já temos bom dia? Tem desafio para você. Olha aí, que maravilhoso. Antes do desafio aqui, Vitória dando bom dia, Yasmin Caio já chegou, você citou, ele já apareceu. Olha, já apareceu no passe de mágica. Né? E Yasmin já está lançando uma pergunta, eu não sei se vai ser respondida hoje, mas eu acho que vai. O que é pirâmide, professora? Ah, essa pergunta é boa demais de responder. Eu vou focar exatamente na sua pergunta. Não se preocupa que no final dessa aula, você quem me dirá o conceito de pirâmide, certo? Pode ficar tranquila, a aula hoje está muito de boa, muito tranquilinha. A aula hoje está um docinho, apesar de eu não ter trazido nada de comida, tá certo? Então, sem mais delongas, vamos começar a nossa aula de pirâmide. Antes de a gente conversar um pouco sobre as pirâmides, lembram que a gente falou um pouco sobre geometria plana, né? Figuras bidimensionais, onde tem comprimento e altura, não foi isso? Aí a gente trabalhou quadrado, retângulo,
círculo, losango, não foi isso? Hexágono. A gente não trabalhou isso, trabalhamos também os sólidos geométricos, né? Que são figuras tridimensionais, figuras que possuem 3 dimensões, né? Comprimento, altura, a figura geométrica espacial, os sólidos geométricos, elas têm 3 dimensões, elas têm profundidade, né? Então, a gente pode dividir as figuras espaciais em poliedros, corpos redondos, entre outros. Normalmente a gente cita esses 2 primeiros, poliedros e corpos redondos. Professora, corpo redondo, sim. Qual é o sólido geométrico que pode ser considerado um corpo redondo? Uma esfera, uma bola de futebol, por exemplo. Outro exemplo de corpos redondos, um cilindro. Oxe, cilindro é aquela latinha de refrigerante, aquela latinha de ervilha, de leite condensado. É um corpo redondo, sólido geométrico, figura espacial. Mas hoje a gente vai focar um pouco em poliedros, porque, como eu disse para vocês, conversaremos sobre pirâmide. E pirâmide é um poliedro. E entre esses poliedros eu tenho vários. Eu tenho o meu cubo, eu tenho o meu prisma. Eu vou ter aqui, claro, a nossa estrela do dia, que é a nossa pirâmide. Eu só vou relembrar um pouco o que são os poliedros, tá? Poliedros são figuras geométricas formadas por faces poligonais. São figuras espaciais. Lembrando, figuras poligonais, 5º ano. Lado, vértice, ângulo, tá? A gente vai falar um pouco sobre polígonos especificamente, tá? Figuras poligonais. Os corpos redondos fazem parte de outra categoria. Os poliedros, eles são formados por faces poligonais. Uma coisa importante que eu quero que você entenda. Os sólidos geométricos, eles são formados por figuras planas. Sólidos geométricos, eles são formados por figuras planas. Isso é uma dica que você precisa saber. E os poliedros são figuras geométricas formadas por faces poligonais, tá certo? Faces poligonais, ó. Olha, se eu observar essa pirâmide aqui, eu vou encontrar um triângulo na sua face. Nesse cubo, aqui eu posso encontrar o quadrado. E por aí vai. Por exemplo, num prisma, a gente pode encontrar faces retangulares, por exemplo, certo? Prisma é outra aula, que inclusive já está prontinha, já a postos no ponto, para quando chegar o dia eu passar para vocês. Então, os poliedros, né, a gente esclareceu um pouco, são figuras espaciais tridimensionais, como eu tinha dito para vocês, possuem largura, altura e profundidade, certo? Aquelas figurinhas 3D, você já ouviu falar nisso? 3 dimensões, tá? Sólido geométrico, figuras espaciais. Os poliedros são compostos por face, arestas e vértices, onde as faces são sempre formadas por figuras planas, tá? As arestas são os segmentos de reta comum a 2 faces, é como se fosse a ligação entre uma face e outra. E eu tenho os meus vértices, que são os pontos de encontro entre as minhas arestas e que vão formar as minhas faces. Beleza? Tranquilo, isso é tranquilo demais. Olha aí as pirâmides. Você já viu essa figura em algum lugar? Já assistiu algum filme relacionado a isso? Eu já assisti vários. Inclusive, tem um desenho que eu amo, que tem um príncipezinho do Egito, né? Que tem aquelas pirâmides maravilhosas, né? Aqueles cenários grandiosos. Normalmente, quando a gente vê pirâmide nos filmes, né? São cenários grandiosos, são cenas belíssimas, né? Então, eu trouxe aqui uma imagem de uma pirâmide. Oxe, professora, e o que é que tem a ver as pirâmides do Egito com a nossa aula de matemática?
tudo a ver, minha gente. Eu não disse que a aula ia ser sobre geometria, lembrando o conceito que Caio perguntou ontem, né? A geometria, ela estuda a medida das formas, né? Ela estuda as formas, as suas medidas e a posição que elas ocupam no espaço. Então, as pirâmides, elas são sólidos geométricos que têm tudo isso. A partir do estudo da geometria, por exemplo, eu consigo ver as formas da minha pirâmide. Eu poderia também medir a minha pirâmide. Claro que existem cálculos específicos, né? Primeiramente, a gente precisa estudar as formas. O nosso foco é estudar as formas. Posteriormente, quando vocês forem para outros anos, vocês vão começar a calcular a medida dessas formas. Quando a gente fala de posição, a gente também pode falar no ângulo das figuras, né? Professora, um nomezinho de nada, geometria. A senhora já falou um monte de coisa. E tem muito mais. Eu só estou resumindo para deixar vocês à vontade e saberem do que trata o assunto. Mas quando a gente fala de pirâmide, por exemplo, a gente pode falar sobre um sólido geométrico que possui figuras planas. Alguém que está no chat me assistindo poderia dizer uma figura plana encontrada numa pirâmide? Será que alguém consegue me responder? Que figura plana a gente consegue perceber olhando para uma pirâmide? Figura plana. Estou falando de figura plana. Professora, eu estou olhando, não estou conseguindo enxergar. E aí, quinto ano? Que figura plana eu consigo? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Será um retângulo? Será que eu consigo ver um retângulo nessa pirâmide? Será? Acho que não, né? Eu escutei. Escutei alguém falar triângulo, é verdade? Claro que é verdade. A pirâmide, ela tem faces triangulares. Oxe, professora, é mesmo? Se eu observar a pirâmide em qualquer lado, em qualquer face lateral, eu vou encontrar um triângulo. Isso é verdadeiro? Verdadeiríssimo. E aí, professora, alguém respondeu? Chegou, Caio, chegou no triângulo também. Aqui às vezes demora um pouquinho, entendi. Né? Mas está aqui, triângulo, letra maiúscula, bem acentuada. Não tive como não prestar atenção, né? Muito bem, Parabéns, garoto. Caio, muito bem. Ô, professora, mas eu tenho uma dúvida. A base da minha pirâmide, ela pode variar? Eu vou mostrar para vocês que pode. O que não varia são as faces laterais, tá? E por que, professora? Porque existe um vértice onde todas as arestas se encontram. Por isso, ó, tá vendo a pontinha aqui? Todas as arestas da minha pirâmide se encontram nesse vértice. Por isso que as faces são triangulares. Beleza? Tranquilo até aí? As pirâmides são poliedros que apresentam um polígono na base. Preste atenção, esse polígono da base pode variar. Eu posso ter uma pirâmide de base triangular. Eu posso ter uma pirâmide de base quadrada. Eu posso ter uma pirâmide de base retangular. Eu posso ter uma pirâmide com base pentagonal e por aí vai. Eu posso utilizar vários polígonos que formam a base da minha pirâmide. Apresentam polígono na base, faces triangulares e devem possuir um vértice em comum. E é esse vértice que eu quero que você preste atenção. As arestas que ligam a minha base até o meu vértice principal formam as faces triangulares da minha pirâmide. Eu tenho o meu vértice, que é o ponto de encontro das minhas arestas. Eu tenho as minhas arestas, que são formadas por segmentos, que é como se fosse o
como se fosse a ligação, né, entre a minha base e o vértice da minha base e o meu vértice principal, né? É como se o vértice da minha pirâmide, ele saísse do espaço. E eu tenho a minha base, claro, que é formada por polígonos. Aí, os polígonos podem ser diferenciados. Triângulo, quadrado, retângulo, pentágono, hexágono, heptágono, octógono e por aí vai. A base da pirâmide também é uma face, isso é importante. Na contagem das faces da minha pirâmide, eu também conto com a minha base. A gente chama de base para não confundir vocês, mas essa base também conta como face. Agora, as faces laterais da minha pirâmide sempre serão triângulos. Ok, tranquilo até aí? Tá todo mundo compreendendo? Será que vocês conseguem fazer uma pirâmide para mim? Eu já exemplifiquei, né? Hoje eu não trouxe, que eu quero focar nos conceitos, mas a gente já trouxe, já fez com massa de modelar, a gente usou palito, né? Palitinho de dentes, a gente já usou jujuba, inclusive. Nas próximas aulas de pirâmide eu retorno com essas atividades com vocês. Hoje realmente eu quero focar na parte conceitual. Eu quero que vocês entendam de fato o que é uma pirâmide, certo? Aqui a gente tem a classificação da minha pirâmide. Lembrando, eu vou classificar a minha pirâmide dependendo do polígono que eu vou utilizar, tá? A classificação das pirâmides é feita tendo como referência o número de lados que sua base possui. Por exemplo, uma pirâmide cuja base é um triângulo é chamada de pirâmide de base triangular. Se a pirâmide tem base quadrada, então ela é chamada de pirâmide de base quadrada. E assim por diante. É como eu disse para vocês. A classificação da minha pirâmide, eu vou dar o nome à minha pirâmide, dependendo do polígono que eu vou utilizar como base. Se eu usei o meu quadrado como base, pirâmide de base quadrada. E por aí vai, certo? Aqui eu tenho um exemplo de pirâmide de base triangular. Pirâmide de base triangular. A minha base é um triângulo. As minhas faces laterais, lembra, sempre serão triangulares. Aí, se eu quisesse contar, por exemplo, o número de faces. Ó, uma face, duas, três. Oxe, professora, mas tem 4 ali. A minha base conta como face. Eu tenho os meus vértices, vamos dizer assim, são as pontinhas, né? Os pontos de ligação das minhas arestas. 1, 2, 3, 4. 4 vértices. E as minhas arestas, que são esses segmentos de reta aqui. Que se eu contar, será o dobro das minhas faces laterais. Professora, e por que tem 4? Porque a minha base também é uma face. Mas se eu falo de faces laterais, eu estou dizendo que as minhas arestas serão o dobro dela. Professora, como assim? Eu não tenho 3 faces laterais. Se eu tenho 3 faces laterais, eu tenho 6 arestas. Se eu tivesse 4 faces laterais, eu teria 8 arestas. Essa contagem só serve quando eu falo de faces laterais, tá? Quando você for contar as arestas que ficar em dúvida, mesmo estando contado a base, você conta só as faces laterais e dobra o tamanho. Multiplica as faces laterais vezes 2, que vai dar exatamente a quantidade de arestas. Dica básica. Pirâmide de base quadrada. Aqui eu já consigo comprovar tranquilamente isso para você. Aqui é uma pirâmide de base quadrada. Quantas faces laterais eu vou ter? 4. Faces laterais eu tenho 4.
Aqui eu tenho 5 porque a minha base entra para a contagem. Mas para eu descobrir as minhas arestas, eu só preciso multiplicar faces laterais vezes 2. 4 vezes 2, 8. 8 arestas. E os meus vértices sempre serão os pontos de encontro das minhas arestas, beleza? Tranquilo até aí, assim a gente fica até meio-dia, porque é muito fácil de contar, certo? Aqui eu tenho outro exemplo, dessa vez uma pirâmide de base pentagonal. Presta atenção nessa pirâmide, minha gente. Viu que as faces laterais sempre serão triangulares? Eu tenho o mesmo vértice, que é o ponto de encontro aqui. Eu tenho as minhas faces laterais, que são triângulos. O que eu mudei foi a minha base. Essa minha base contém um polígono de 5 lados, que é um pentágono. Por isso, pirâmide de base pentagonal. E a contagem acontece da forma que eu fiz a primeira. Quantas faces eu tenho na minha pirâmide de base pentagonal? 1, 2, 3, 4, 5. É porque não dá para ver aqui, né? Mas isso é fácil, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 5 faces laterais. Mas eu tenho a minha base, por isso que eu boto 6. E os meus vértices, professora? Meus pontos de encontro das arestas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vértices. E por último, eu tenho a minha quantidade de arestas, que sempre serão o número de faces laterais multiplicado por 2. 1, 2, 3, 4, 5. 5 faces laterais vezes 2, igual a 10 arestas. Assim é bom demais aprender matemática, né não? Disse, não é? Fala a verdade. Ah, professora, mas eu gosto quando a senhora traz o exemplo prático aqui, que a senhora traz aquela jujubinha, que a senhora traz. Eu sei que vocês ficam animados quando eu trago comida, né? Dessa vez, para tirar o foco da comida, eu precisei dar foco aos conceitos, tá? Mas não se preocupa que essa aula virá novamente à tona e eu prometo que se você ficar comigo aqui, eu trago a jujubinha, eu trago os palitinhos para a aula ficar bem docinha, para a aula ficar bem gostosa de aprender, certo? Mas por hoje, vamos dar esse crédito à matemática, vamos dar esse crédito aos conceitos, certo? Eu sei que a barriga já ronca, né? Porque é a hora do café. Eita, é a hora do cafezinho, que maravilhoso. Eu já tomei o meu cafezinho, tá? Mas vocês sabem que a minha fome não tem fim. E se eu tivesse a jujubinha aqui, talvez nem sobrasse para eu dar a aula, né? Mas vamos continuar. Eita, professora, agora eu aprendi a nomear e a classificar as pirâmides. Será? Eu trouxe mais uma. Pirâmide de base hexagonal, hexágono. Professora, e onde é que eu posso encontrar esse hexágono? Lembra do favo de mel que eu falei ontem, que eu esqueci na hora da aula e a professora Abigail me lembrou? Pronto, aquela forminha ali é de um hexágono. Oxe, professor, e eu posso formar uma pirâmide com hexágono? Consegue tranquilamente. Com qualquer polígono, você consegue formar uma pirâmide. E assim, você vai classificando, dependendo do polígono que você vai utilizar. Esse, por exemplo, a minha base, claro, é um hexágono. Eu vou ter 6 faces laterais, 6 faces. Eu vou ter 7 vértices. Eita, 7, professora? Não é um hexágono, eu vou ter as 6 mais um aqui, ó, 7. E as arestas, lembra? Eu multiplico a quantidade de faces laterais por 2. Vou encontrar claramente a quantidade das minhas arestas. Professora, e se eu não conseguir? Não tem problema. Se você não conseguir lembrar desse raciocínio e acabar botando a base,
a conta dá errada. Então, é bom você ir contando devagarzinho as arestas. Ficou com dúvida? Não precisa. Isso é só uma dica que a professora dá, que é para adiantar o processo. Mas ficou confuso. Eita, eu coloco a base ou não coloco a base como face? Para eu contar a aresta, não. Para eu contar as arestas, eu preciso tirar a base. Eu só conto faces laterais vezes 2, que dará exatamente a quantidade de arestas. Eu tenho 6 faces laterais vezes 2, 12, que é a quantidade de arestas. Mas não se angustia se não conseguir. Se você tiver a figura, é fácil de contar. É só você entender os 3 elementos da minha pirâmide: face, vértice e aresta. Você sabendo o que é cada um, você não vai se confundir e nem vai ter nenhum tipo de dificuldade. O número de faces e vértices de uma pirâmide são iguais, é outra dica. E eu tenho aqui como provar, ó, as minhas faces e os meus vértices, beleza? Olha, eu tenho um desafio aí, hoje deu tempo de eu discorrer, tá vendo, gente? Às vezes eu preciso focar muito nos conceitos, que é para dar tempo de tudo, porque eu me empolgo com vocês, dá vontade de eu ficar até meio-dia, só que vocês sabem que não dá, então eu tenho que otimizar ao máximo, e sempre quando você participa, eu faço questão de dar prioridade a você. O nosso desafio hoje é o seguinte: sobre as características básicas de uma pirâmide, marque a alternativa correta. Letra A. Uma pirâmide só tem um vértice. Isso é verdade? A minha pirâmide só tem um vértice? Eu consigo fazer uma pirâmide só com um único vértice? Sei não, hein? A base de uma pirâmide são polígonos. Será que isso é verdade, quinto ano? Não sei, hein? E letra C. Pirâmides podem ser chamadas de corpos arredondados. E pois eu não conheço essa pirâmide não, viu? E você, o que é que acha? Eu já aproveito, né, que já estamos no final da nossa aula. Agradeço a professora Abigail Viana, como sempre aqui presente. Eu agradeço, eles estão aqui participando, viu? Sim, Nem se sim. preocupe. Saulo disse que matemática é a matéria preferida Olha dele, que tá aí maravilhoso. acompanhando. E eles estão aqui respondendo. Teve gente que respondeu a letra B. Larissa disse que a resposta é B de bola. Larissa estava atenta, hein? Bom, pessoal, por hoje a nossa aula chegou ao fim. Mas eu conto com a sua participação nas próximas, hein? Fiquem bem, fiquem em paz, estudem geometria, estudem matemática. Tchau, tchau.